Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. É uma terra com mais de 2 milhões de crianças que ficaram órfãs devido ao vírus da SIDA. Há milhares de famílias que cuidam de outras crianças. Pela frente, encontram a fome e as suas consequências. Os nossos repórteres estiveram 11 dias nas aldeias mais pobres de Moçambique a acompanhar o trabalho da organização não governamental Fraternidade Sem Fronteiras, onde agora há uma esperança, pelo menos comida e sorrisos. Em cada fim, há um começo. É o nome do repórter TVI, do jornalista José Gabriel Quaresma, com edição de imagem de João Pedro Ferreira. O início de tudo é a fome. Aquele que tem fome não consegue fazer nada, não consegue pegar uma caneta para escrever. Eu tive este sonho de ter que ajudar crianças órfãs e vulneráveis. Eles são meus filhos. Eu faço com o meu coração porque é aquilo que eu pedi a Deus para me dar. Crianças que ficavam até 2 ou 3 dias sem comer um prato de comida. Para se ter uma ideia do que é um prato de comida nessa região, significa não ter que trabalhar em troco de um punhado de legumes. Então ele deixa de trabalhar, ele vai para a escola e ele começa a sonhar. O caminho é longo em Machanganhane, apesar da aldeia ser pequena. Pouco mais de um terreiro e uma escola. Mas Carlos, Agostinho e Júlio nunca passaram para lá da porta. O seu caminho tem sido feito, a vida inteira, de medos, desamparo e muita coragem. Júlio é o chefe de família, o mais velho, tem 14 anos. Rosto fechado de quem precisa de ver para acreditar. 24 mil famílias de crianças cuidando de crianças órfãs. E agora, recentemente, a gente conheceu a realidade de 3 crianças. Os pais faleceram pelo HIV, acredita-se. E isso há 5 anos. Então, esse jovem tinha 9 aninhos de idade. Quantos anos tem o Agostinho? 8 anos. E o outro, qual é o nome? Carlos. O Carlos. O Carlos tem quantos anos? 6 anos. E você, qual é o seu nome? Júlio Agostinho Costa. Júlio Agostinho Costa. A mãe ficou doente, mas o pai morreu sem se saber o que tinha acontecido, porque ele dormiu e de manhã encontraram ele morto. O que eles mais gostariam? E eles gostariam de uma ajuda, ajuda na área escolar, com todo o material da escola, cadernos, canetas. E também eles gostariam de ter ajuda, apoio de roupa. E a parte de alimentação, ele come todos os dias, faz as 3 refeições por dia? Nem sempre que eles têm alimentação. Às vezes eles passam um dia sem nada. Eles passam um dia sem comer nada, é isso? E outros dias comem, outros dias tem, outros não tem. A gente pode conhecer a casa deles? Sim. Podemos entrar? Sim. Então não tem nada de alimento aqui para eles? Não. E eles dormem nessa esteira? Sim. Sozinhos? Sim, os 3. A casa dele também o teto está furado, é isso? O teto, sim. Uhum.
Então você é que cuida do Carlos e dos seus irmãos. Bueno, vai sair como quando eu supera, mas segundo algo que ficar sozinho. Sim. O que o Carlos pede para você, que é o irmão mais velho? Isso sim, deixa o Carlos já só que gasta vilela. Na pipoca. Pipoca. Pede pipoca. Joguete. Joguete? O que é joguete? Doces. Doces. Foi Osvaldo que o descobriu, a ele e aos irmãos. Osvaldo trabalha para a Fraternidade Sem Fronteiras. Nunca o nome fez tamanho sentido. Ali mesmo, naquele instante, a vida de Carlos, Agostinho e Júlio, 3 órfãos do HIV, mudava para sempre. Bom, o que a Fraternidade vai buscar agora e já vai fazer para eles é fazer uma casinha para eles, né? Já vai fazer campanha, mas isso eu tenho certeza que imediatamente já vai ter um padrinho para uma casinha. A gente vai mobiliar essa casinha para eles com cama, com colchãozinho. Vamos colocar eles no programa de apoio emergencial. A gente vai fundar aqui o trabalho, a unidade vai ser aqui nessa aldeia, onde eles terão alimento todos os dias na escola. Podia até ter sido ensaiado, mas não foi. Para não chorar, né? A emoção que tomou conta das pessoas que ali estavam não mente. Em Moçambique, há 2 milhões de crianças órfãs porque o HIV lhes matou os pais. Vivem entregues a si. Uma semana depois, apenas uma semana depois, a vida de Júlio, de Agostinho e do pequeno super-homem chamado Carlos mudou para sempre, para muito melhor. 5 anos difíceis de imaginar, carregados de dignidade. Dignidade de menino. A gente viu uma dignidade muito grande nesse jovem de 14 anos que nós visitamos, né? Que cuida como ele pode, né? Com dignidade, com carinho, com cuidados, né? No primeiro momento, nós visitamos com padrinhos e conhecemos a realidade. Hoje elas têm alimento, ela tem apoio escolar, ela tem uma casa mobiliada, e mais que isso, ela tem acolhimento, porque nós capacitamos aqui na própria aldeia pessoas que acolhem. A vida ensinou a Júlio que os sorrisos são mais longínquos que os caminhos de Machanganhane. Mas Júlio aprendeu a sorrir. Júlio sorriu. E isso nós vimos. O que eles mais precisam é do acolhimento, é do amor, é do afeto. Isso é transformador. 48 horas depois, essas crianças já estavam sorrindo, já estavam felizes, integradas, entenderam a linguagem, porque elas não entendem, as menores não entendem o português. Falam só a língua local, que é a xangana. Então agora elas entendem uma outra linguagem, que é a linguagem do coração. A linguagem do coração mata a fome em Machanganhane, em Bomela, em Chiqualaquala, em Matuba, em Chimbembe, em Muzumuia ou em qualquer outra aldeia no interior do Moçambique mais pobre, no interior mais pobre de todos. Realmente é impressionante o primeiro momento que você chega numa das regiões mais distantes, em aldeias mais distantes, e vai visitar esses órfãos. As crianças saíram correndo, de medo. Nas aldeias, os olhares chamam por afetos, pelo toque, por um abraço. Num segundo, tudo muda. Aqui é o projeto. Ritual é sempre ao fim do dia. Quando chega a caravana dos padrinhos, ela é assim recebida. A calma da aldeia dá então lugar à cor dos sorrisos. Mas, na verdade, quanto custa o sorriso de uma criança? Bem-vindos, padrinhos! Bem-vindos, padrinho! Bem-vindos, padrinho! Bem-vindos, padrinho! Nós estamos felizes a vossa chegada! Esse sorriso
tem da alma, né? Eu acho que as pessoas daqui, as crianças daqui, os adultos daqui, eles vivem um dia de cada vez. Eles estão aqui pensando no agora. E passar um dia, para eles, é uma dádiva. A caravana é uma experiência de amor. Eu tive a oportunidade de conhecer a casa dos meus afilhados e a minha comadre, que eu tive a sensação que eu já a conhecia há muitos anos, me convidou para conhecer sua casa. E tudo que eu tinha no bolso eu dei para ela, porque eu fiquei extremamente sensibilizada com a situação de vida dela. E ela me presenteou com tudo de melhor que ela tinha, com um galo. Eu aprendi a sentir as pessoas nesse dia, porque antes eu tratava o meu paciente baseada na queixa que ele me apresentava. E hoje eu trato as pessoas baseada nas dores e nos sofrimentos que elas se apresentam, que elas apresentam para mim. Eu aprendi a acessá-los pela portinha do coração. Cada relance de olhar que eles nos dão de gratidão acessa um portal mágico que vai lá direto do nosso sentimento, assim. Eu comecei a viajar para dentro de mim. Foi a primeira viagem que eu fiz que eu comecei a me enxergar e ver o quanto que eu teria que mudar. E nesses 5 anos, o que isso já repercutiu, por exemplo, dentro da minha família. Quando o meu filho, por exemplo, deixa uma comida no prato, que a gente achava que isso era tranquilo, era normal, hoje não acontece mais desse jeito. Tem crianças que andam às vezes 7 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros para estudar. Como que essa criança vai conseguir estudar se ela não come há 1 ou 2 dias? É impossível. Ou os pais não deixavam ir à escola porque estavam fracos, ou eles iam à escola e saíam no meio do estudo, porque não tinham forças de dar continuidade ao estudo. Ou aqueles que estudavam, a gente via que escrevia com o dedinho no chão, porque não tinha um lápis, não tinha um caderno. As caravanas de voluntários de todas as profissões estão cheias. Cada qual paga a sua própria viagem, a sua estadia em Musumuia e a comida, normalmente galinha, acompanhada de chima, de arroz, de massa ou de batatas fritas. O melhor lugar do mundo, onde os sorrisos significam abraços de alma, onde os olhares se prolongam para lá do horizonte africano. A viagem do centro principal em Musumuia, perto da cidade de Chocoé, a umas 3 horas de Maputo até Chiquala-Quala, demora meio-dia, bem medido, de jipe, bem entendido. Um dos principais problemas que existe é precisamente a distância entre cada ponto. De uma aldeia à outra pode levar 9 horas de carro, sempre a andar por estradas praticamente intransitáveis. O apoio da Fraternidade Sem Fronteiras na aldeia de Chiquala-Quala chega em média uma vez por mês. Chegam a ser 10 horas de caminho sem parar para levar alimentos, roupa, coisas indispensáveis à sobrevivência nessas aldeias mais longínquas, aquelas que ficam mesmo lá no fim da Estrada Grande, que vai dar mesmo ali ao lado onde o diabo espreita. 75% da comunidade está infectada pelo HIV. Por que estão infectados por HIV? Porque aqui estamos na vizinha Zimbábue e vizinho África do Sul. E a maior parte dos meninos já nascem infectados. E no início as pessoas achavam que a debilidade física era feitiçaria.
Claro, sim, as pessoas no início achavam isso, mas fomos já mostrando à pessoa que não é isso, não é feitiçaria, é uma doença, que essa doença, se for a tratar, pode minimizar e pode levar mais tempo de vida. Uma das senhoras que isso não sai da cabeça e disse que esses exames estavam a mentir, ele não tinha HIV. Então, quando tiramos esse tabu para ela, procuramos o marido. O marido nos confessou que já vinha fazendo o tratamento, só que não dizia à esposa, porque tinha medo de ser largado. Mas hoje, ela já está fazendo o tratamento junto com o esposo. Para além do tratamento que a gente dá do HIV, a gente dá um prato de comida a essas pessoas que são portadoras dessa doença para conseguir controlar a medicação. Nós constatamos que toda criança órfã que estava aqui, os pais já haviam perdido a vida por motivo do HIV. Então, por isso puxamos essas crianças para aqui. E mesmo as senhoras, os adultos daqui da comunidade, nós tiramos esse tabu que eles tinham, que o HIV não existe, o HIV não mata, o que existe é só feitiçaria. Em Chiquala já não se escreve com o dedo no chão. A escola existe desde o início dos anos 90 do século passado. São estes meninos, estes mesmos, que lhe deram vida. Todos estes meninos infectados com o vírus HIV. Meninos que nunca tinham visto antes a sua própria imagem, nem uma vez na vida. Para mim, ser professor significa muita coisa. Por exemplo, agora, no momento onde eu estou, significa estar a ajudar os meus irmãos, sobrinhos, filhos e netos que aqui existem, para desenvolver o nosso país. Elton Zefalias tem pouco mais de 20 anos. É professor, com tamanho orgulho que não dispensa a bata branca, nem o respeito. Sim, porque ali é a terra do respeito. Boa tarde, senhor professor. Boa tarde, muito obrigado. Como estão? Também de saúde, obrigado. Eu também estou bem, podem sentar. Hoje vamos falar de composição de números. Composição de números. Nós sabemos decompor os números, não é, meninos? Sim. A rotina na escola de Chiquala é a mesma rotina que em qualquer escola. Estava então na hora de regressar a Musumuia, que Matuba era paragem, mas no dia seguinte. A aldeia de Matuba fica bem mais próximo da base em Musumuia do que Chiquala, a aldeia mais distante. Foi para lá que a caravana seguiu, para Matuba. Durante 11 dias, a caravana foi a todas as aldeias do projeto. Em todas elas, a mesma rotina: doação de roupas e de calçado, tudo novo, tudo a estrear, coisas simples que arrancam sorrisos e algo mais. E a comida? Em Matuba há uma escola oficial com um professor oficial. Matuba é o Campo 21. Começou em dezembro do ano passado. Um ano transformador para quem vive na aldeia das Árvores Gigantes. A região de Matuba é uma região severamente assolada pela fome. Isso nós já temos sentido há 2 anos atrás, porque não havia chuva, não havia produção. Logo, este problema afetou as nossas crianças, o que fez com que o maior número de crianças deixasse de frequentar a escola. A própria criança já vem consigo, mesmo não tendo algo para comer em casa. Eu sei que, chegado na escola, já terei passado a refeição. Ou saindo da escola, vou passar uma refeição e já dá para aguentar com um dia estando em casa. Os mais velhos usavam o argumento da falta de dinheiro para o chapa, o transporte coletivo. As crianças paravam de estudar porque não conseguiam ir de uma aldeia para a outra. Mesmo ouvir nome universidade parece algo que não existe, não tem no vocabulário corrente que eles usam. Então, não estamos à espera de um dia ouvirmos que temos 2, 3, 4 crianças que já estão na universidade. Na verdade, esta criança tem os mesmos direitos que toda criança que se encontra fora deste país. Também pode ir para mais além. É um sonho possível. É um sonho possível, não está muito longe. É uma questão de acreditar.
Nem o professor Manuel sabia, nem o chefe da aldeia sabia, nem os anciãos sabiam o que estava para acontecer. Ali apenas sabem que os sonhos são tão reais quanto os sorrisos dos meninos, dos olhos felizes. Nós acabamos de saber que a Especiosa, uma jovem do projeto Jovem da Fraternidade Sem Fronteiras, acaba de entrar na universidade e é a primeira universitária da fraternidade. Nós começamos apoiando a criança lá atrás. Criança, depois fomos para o jovem, o apadrinhamento então da Criança África, Jovem África, e agora nós estamos trabalhando no apadrinhamento do padrinho universitário. A minha vida era muito difícil, só para imaginando que amanhã eu tinha que ir na roça. Eu sentia uma perda muita dor no meu coração. Eu não me detinhava, eu ia para a escola, mesmo a pé, mesmo sem dinheiro, eu ia para a escola, porque eu sabia que o meu futuro está no presente. O que é que queres ser quando fores grande? Tu és muito grande. O meu sonho é de ser doutor, medicina. Por quê? Porque medicina foi uma coisa que tocou na minha alma, e para curar as feridas, o sofrimento das pessoas. Como é que tu imaginas aquele dia em que tu trazes uma placa com o teu nome na tua bata branca no hospital? Imagino que será um dia muito especial. Eu estarei muito satisfeito se alguém me chamar de doutor, eu estar naquela cadeira, com o meu botado com o meu nome. Eu me sentia muito orgulhoso a mim mesmo. E não só, todas as pessoas que me rodeiam, que me amam, apesar de tudo. Estaria muito orgulhoso de mim. Luís, tal como o professor Manuel, sabiam que os sonhos existem para se tornar realidade. No último dia, já a caminho de Maputo, a caravana parou em mais uma aldeia. Na aldeia da barragem, onde o Limpopo tudo inunda na sua fúria, no pedaço de terra que abriga milhares de pessoas lá no Planalto, quando o rio se torna inimigo. Foi aqui, neste pedaço de terra sofrida, que tudo começou. Começamos com o Wagner. Eu tive este sonho de ter que ajudar crianças órfãs e vulneráveis, mas eu não tinha nenhuma oportunidade financeira, econômica, e pedi a uma sobrinha que está em Maputo. Então, eles vieram de Maputo para aqui para a barragem. O momento mais que me preencheu foi quando o Wagner chegou com a promessa que eu lhe pedi. Esse foi o primeiro dia da minha emoção. Assinou um compromisso comigo, que até hoje ele está a cumprir. Para mim, eu estou emocionada na minha vida total. Muitas vezes, quando está doente, temos que levar ao médico. A criança, quando vai à escola, não tem caderno. A criança, quando não tem dinheiro para apanhar um chapa para ir para a escola, temos dinheiro que a gente damos à criança para a criança poder pagar o chapa para poder ir para a escola. Quando o homem quer, o sonho torna-se visível, palpável, materializa-se. Pedro Onofre veio caravaneiro, é agricultor. Ficou em Musumuia por 3 meses, mas Pedro não veio sozinho. Me organizei com a minha família, os meus 2 filhos, eu tenho um filho de 5 anos e tenho uma filha de 2 anos, e minha esposa vieram comigo. Que é a primeira vez que as crianças daqui veem uma criança branca. Exatamente. Como é que Pedro de fora olhou para essa situação? Como algo muito bonito, né? Então, os meus filhos, eles são de pele clara, são loiros. Então, as crianças daqui queriam pegar, né? Pegar no cabelo, pegar na pele. As crianças realmente queriam abraçar para sentir os meus filhos, né? Eu tenho certeza de que nós vamos sair daqui transformados. Pedro Ferreira Onofre, o agricultor do sertão brasileiro, Nerissa, a mulher, Laurinha, a filha de 2 anos, e Daniel, o filho de 5 anos, ficaram em Musumuia 3 meses. Mas não ficaram só por ficar. O primeiro projeto é o projeto para acessarmos a água de forma a conseguir com custos baixos.
E é o projeto que vai alimentar os outros projetos. Existe um outro que é a produção de alimentos, a agricultura familiar, tão necessária para a autossustentabilidade das comunidades em Moçambique. Aqui nós temos uma disponibilidade de legumes e vegetais. O objetivo é que a gente consiga desidratar esses alimentos, guardá-los e conseguir enviá-los para aquelas aldeias que a gente tem uma dificuldade de acesso maior. Em 3 meses, a horta em Musumuia foi desenvolvida. Já plantaram cebola, repolho, couves, cenoura e milho através do sistema de gota a gota. A água também já jorra nas aldeias da Fraternidade. São agora 21 centros e mais de 10 mil crianças apoiadas e idosos e jovens, todos com futuro, até os mais velhos, como João e os seus pequenos padeiros. Quando eu falei de padaria, papai Wagner não negou. Só ele me perguntou, você pensa em fazer padaria? Sim. Padaria serve? Sim, padaria serve. Porque padaria é só quer máquina de amassador e forneiro, o forno, mas que farinha de trigo, livrina e vitamina. Só isso só. Basta começar a comprar isso aí, chega para a padaria. Logo aí vou fazer pão. O que é que fazias antes de vir para a padaria? Nos anos anteriores, eu estava a fazer a limpeza e ajudante de ser o professor. As crianças não estavam a saber nada, nem amassar, nem fazer pão, nem rolar mesmo, não estava a conseguir. Mas agora eles já sabem. Já são padeiros? São padeiros. Vivi muitos anos, não sabia como que vou fazer aquilo ali para conseguir de mudar a minha vida. Mas como que agora, que já estou na fraternidade, a minha vida já está tudo, já está transformando. Não tinhas esperança antes? Não. Esperança é provavelmente a palavra mais ouvida desde Musumuia até Chiquala Quala. Assim foi com Elisa, do nada. Eu ia a machamba. Quantas horas? Eu cultivava de manhã até às 11 na machamba. E depois? Depois da volta de machamba era só ficar em casa. Não tinha nada a fazer. Eu não sabia o que eu ia fazer para o meu filho conseguir ir na escola. Chega ao final do mês, eu consigo comprar caderno, aquilo mais aquilo para os meus filhos, aquilo que os meus filhos gostam. E comida? Sim, comida eu compro. Eles antes comiam? Comiam, mas só aquelas coisas de... Tipo o quê? Tipo chima com cacana, aquelas... Raízes? Sim, aquelas raízes da machamba, verdinhas assim. Mas agora... Não tenho essas dificuldades de que os meus filhos vão comer o quê? Eu tinha muita dor, na verdade, mas agora posso dizer que a minha dor já passou. Tenho o meu terreno, mas o que eu quero agora é ter uma casa, tá vendo? Uma casa na minha casa, para os meus filhos saber que este aqui é meu quarto, mamãe, este aqui é meu, tá vendo? Essas coisas, as crianças brincar, é isso que eu preciso mais agora. Eu não quero me separar deles, eu quero viver aqui com eles. Estou feliz aqui. Elisa é uma das muitas monitoras contratadas nas aldeias. As aldeias, as escolas, a fome que começou a desaparecer e a alegria. O que eles precisavam no momento, quando nós chegamos aqui, era da parte de prevenção, porque os dentes caíam inteiros. A parte gengival ficava doente por falta de escovação, por falta da higiene. Eles não tinham dores de dente efetivamente por causa de cárie. Tinha dores gengivais e ósseas. Antes mesmo da técnica de escovação, a gente precisa fazer uma parte motivacional, né? Então a gente precisa, através de fantoches, de brinquedos, né, de trabalhos lúdicos, a gente mostrar o que uma bactéria pode fazer no dente.
se valoriza a língua portuguesa e a língua nativa, de tal forma que eles possam trabalhar com as duas linguagens. Dentro do centro de acolhimento, nós fazemos contação de histórias em português e depois em Xangana, também valorizando as duas culturas. Foi em português que Andrei Moreira, médico, caravaneiro, contou uma das histórias mais marcantes destes longos e intensos 11 dias africanos. Chile. Então, Nilek foi encontrado pela Caravana da Saúde quando nós viemos inaugurar o centro de acolhimento de Mokatini, da Fraternidade Sem Fronteiras. E ele, com 2 anos e meio, foi encontrado em um estado grave de desnutrição no colo da mãe, sem conseguir nem firmar a cabeça. E então, nós o levamos imediatamente para internação hospitalar. Ele ficou durante 1 mês recebendo a nutrição no hospital e saiu com o acompanhamento da fraternidade e a orientação do uso da farinha enriquecida. Então, hoje ele utiliza a papinha da farinha enriquecida para a recuperação nutricional. Em Moçambique, as crianças, sobretudo as crianças órfãs, são as maiores vítimas da vida. Dignas, corajosas, olhos grandes. Elas são também o futuro e o passado. Nós encontramos na aldeia velhinhos que moravam debaixo de árvores. Não foi 1 ou 2 situações como essas, não. Foram várias. Velhinhos que andavam arrastando pelo chão. Leva todo dia, então, um prato para essa avó, para esse avô. Essa comida veio lá do projeto para a vovó? Sim. É isso? Sim. Ok. Quem que traz a comida todo dia para a vovó aqui? São os jovens do centro. São os jovens do projeto. E elas são do projeto? Sim, elas ajudam as cozinheiras, né, do centro. Trazem comida, levam comida aos idosos, assim como água e fazem limpeza na casa. Essa entrega da casa para a vovó. A vovó mora nessas chapas aqui. Esta era a casa da vovó Helena. Era, porque esta é a nova casa da vovó Helena. Custa apenas 1000 euros. Eu sei que casa para nós europeus é um conceito relativo, mas aqui, em Moçambique, esta casa vai permitir que a vovó Helena chegue ao fim da sua vida com alguma dignidade. Dignidade no fim da linha, dignidade durante a vida e crescimento, dignidade, muita dignidade no momento em que uma vida inteira começa, mesmo que seja debaixo de uma árvore, mesmo que seja numa qualquer tarde de domingo. Foi uma coincidência, né, grande, que não existe coincidência. Cheguei num momento que a mulher tinha recém-parido, recém-tido uma menina no meio da rua, como obstetra, né? Fui parteira aqui e foi uma grande, grande emoção, que homenagearam Dorinha, então sinto que foi homenagem aos Sem Fronteiras, à nossa fraternidade. Muita emoção, nunca vai sair nem daqui e nem daqui. E no dia seguinte lá fomos visitar a pequena Dorinha. 11 pessoas vivem nesta casa. Imaginemos na noite anterior, quando chovia como em África, o que terá sido 11 seres humanos a fugirem da água ali dentro com a pequena Dorinha ao colo, ali onde tudo aconteceu. Pergunta para ela se ela comeu de ontem até agora, como que tá. Já o dele de tolo para minha monta. O de sacuinho. Ela disse que não, só tomou chá. Só tomou chá. Essa menina que nasceu ontem, ela foi atendida por uma pessoa da fraternidade, uma caravaneira, que é a Dorinha. A gente fica muito emocionado com a humildade e com os gestos que esses nossos irmãos fazem a todo momento. Assim nasceu o dialeto do coração. Fraternidade, no sentido mais puro da palavra, fraternidade que se transforma em atos. Atos que transformam pessoas em seres humanos. A gente está aqui para entender que, como seres humanos, nós somos uma grande família, né? Não dá para a gente descrever o que essa experiência significa, assim. Acho que é uma viagem que a gente faz para fora e para dentro. Eu acredito que nós viemos de uma realidade diferente
onde há muitas ofertas, as pessoas ainda têm muito medo de se abrirem, de se darem, de se mostrarem. O grande ganho de quem vem para cá não é o que traz, é o que leva, assim. É quando a gente vem aqui disposto a ser um ser humano igual a cada um dos que estão aqui. Estava visitando um desses velhinhos, uma velhinha, e perguntei para ela o que ela mais gostou, porque tínhamos construído então uma casinha, dado a refeição, e ela me respondeu: muito obrigado, porque todos os dias alguém vem conversar comigo. Há histórias tristes com finais felizes, porque em cada fim há um começo.